Bom, olá a todos. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre dificuldades bíblicas. Jesus ensinou a reencarnação quando disse para Nicodemos que tinha que nascer de novo, tinha que morrer e nascer outra vez? Será que ele estava ensinando ali a reencarnação, a doutrina da reencarnação? Bom, o que será que o texto realmente fala dessa questão da reencarnação ali, o nascer de novo? É porque quando eu disse nascer, você tem que voltar para o ventre da tua mãe. E na verdade Nicodemos falou isso e Jesus o repreende. Mas será que Jesus repreendeu certo mesmo? Bom, eu sou o professor André Macerino, você está no canal Escavando as Escrituras. Então vamos lá, Jesus ensinou a reencarnação? Bom, tradicionalmente os cristãos acreditam que a Bíblia não ensina a doutrina da reencarnação. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, diz exatamente isso: está ordenado o homem morrer somente uma vez, seguindo depois disso o juízo. Entretanto, muitos grupos usam este versículo, que fala exatamente de Nicodemos, dizendo que nascer de novo e tinha que morrer novamente para poder reencarnar, para poder ser uma nova criatura. E usam esse versículo para defender sua posição de que Jesus ensinou ser necessária a reencarnação. Veja bem que a palavra reencarnação, quer dizer para trás, voltar, e encarnar quer dizer aparecer. Então, veja que a palavra reencarnação, ele está dizendo para você voltar, ressurgir e encarnar novamente ali, tá bom? E o que Jesus está ensinando nessa passagem não é a reencarnação, mas a regeneração. Vários fatos há que se tornam isso bem claro. Primeiro, a doutrina da reencarnação ensina que depois que a pessoa morre, ela entra em outro corpo mortal para viver nessa terra de novo, tá? E que esse processo se repete uma vez após vez, num ciclo praticamente intermináveis de nascimentos, mortes e reencarnações. Se Jesus estivesse advogando a reencarnação, ele teria dito: se alguém não nascer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, usando reticências, até se chegar à perfeição, aí sim eu daria a base de que Jesus ensinou a reencarnação. Mas como Jesus disse que está ordenado o homem morrer somente uma vez, então ele não está falando do processo de você voltar novamente, fazer um ciclo novamente e ficar se remoendo até se chegar a uma perfeição. Então, segundo a doutrina da reencarnação, ensina que a pessoa morre após uma vez até ela alcançar a perfeição, que eles chamam de nirvana. Entretanto, a Bíblia ensina claramente que aos homens está ordenado morrerem só uma vez, vindo depois disso o juízo, que está exatamente no livro de Hebreus, capítulo 9, verso de número 27. Terceiro, nos versículos que seguem a sua palavra, Jesus explica de que ele quis dizer com nascer de novo. Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso está logo após no verso de número 5, exatamente no capítulo de número 3. Embora os comentaristas discordem a respeito do significado da água neste versículo, eles ainda não acreditam de que Jesus estava falando realmente isso aqui. Todos eles concordam que esses versículos não têm nada a ver com a reencarnação. Ser nascido de novo, então, é ser purificado de nossos pecados e receber a vida de Deus pelo Espírito de Deus. Então, não existe reencarnação.
O homem é o ser mais perfeito de toda criatura e de toda a criação de Deus. Porque Deus fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Os animais, Deus simplesmente o fez e deu vida. As árvores, Deus somente fez e deu vida. Mas ao homem, Deus fez a sua imagem e a sua semelhança. Então, o ser humano é a própria encarnação de Deus. Lembre-se que não existe essa questão de voltar e vir à tona novamente. Voltar e vir à tona novamente. E assim sucessivamente. O que nós temos que entender é que, sendo Deus perfeito, ele não tem que fazer o homem morrer e voltar novamente, porque aquele não foi perfeito. Então ele volta de novo até ele se tornar uma criatura perfeita. Isso nos dá margem para dizer que Deus, ele é ou indeciso, ou ele não sabe o que está fazendo. Porque ele precisa refazer várias vezes até que o homem se chegue na perfeição. Então não existe reencarnação. O que Jesus fez quando ele morreu e voltou num corpo, ele fez a chamada encarnação. Ele encarnou num outro corpo que não é esse físico, mas um outro corpo, abre aspas, que é físico, mas que não tem carne, nem ossos, nem sangue, nem fôlego de vida como nós. É um outro corpo totalmente diferente. Mas ele voltou no mesmo corpo, porque os discípulos o reconheceram. A reencarnação acredita de que a pessoa volte em outro corpo, ou outro ser mais elevado do que ela, até ele chegar à perfeição. Só que se Jesus ensinasse a reencarnação, ele viria em outro corpo, diferente do que ele é, então ninguém reconheceria e saberia que ele é Jesus, porque ele veio num corpo diferente. Então, só aqui você já tem a ideia de que esse texto não fala nada sobre reencarnação. Ele fala exatamente sobre encarnação. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. E nos vemos então numa próxima aula.